Olá, você. Bora falar um pouquinho sobre censura? Vem comigo. Minha gente, eu tenho feito uma leitura nos últimos dias, nos últimos tempos, mais por questão pessoal mesmo, questão de curiosidade, aquisição de conhecimento. Eu tenho feito uma pesquisa e visto o quanto a censura fez mal a tanta gente. E falo da história recente, estou falando da realidade brasileira, da história recente do nosso país. Nós, da nossa geração, que não vivenciamos a censura como de fato ela foi, não sofremos na pele diretamente os efeitos da censura, mas nossos pais, nossos avós, nossos antepassados e gente que inclusive está viva hoje entre nós, que sofreu os horrores da ditadura, não é? E nós temos aí tantos registros lamentáveis e muitas vidas se perderam, muita gente derramou sangue, derramou muito suor e lágrimas para que hoje nós tivéssemos essa liberdade que temos hoje. Vivemos em um país, felizmente, um país democrático. Não há uma censura. Logicamente que há limites, como qualquer democracia precisa ter uma limitação. Até para que a democracia, de fato, seja uma realidade para todos, para que a justiça ela se sobreponha à injustiça. Mas censura não temos mesmo. Não é? Vivemos em um país livre, democrático, temos liberdade de manifestação, de expressão. Temos visto isso no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu sou aqui um exemplo da democracia e dessa liberdade, dessa vitória que tivemos sobre a censura. Estou aqui, me manifestando de maneira pública em um vídeo, expressando minha visão de mundo, aquilo que eu penso, o que eu quero. Isso é muito legal. Isso é muito legal e nós estamos hoje colhendo frutos daquilo que foi plantado por muita gente lá atrás. E que bom que nós podemos colher isso. Agora, chegou o momento de aplicar uma reflexão a essa realidade. Uma reflexão muito séria. Toda pessoa, podemos dizer, psicologicamente sadia, toda pessoa de bom senso, toda pessoa de caráter, inclusive, ela vai abominar a censura. Sim, porque a censura é algo abominável. É um famoso cala-boca, é tapar a sua boca. Não te dar o direito, não reconhecer o seu direito à expressão, à manifestação, lógico, dentro de limites legais, éticos, dentro de um conceito amplo de justiça. Mas você tem esse direito, você tem essa livre expressão. Isso porque temos democracia, temos liberdade, porque a censura foi vencida, ela foi banida. Mas isso de uma forma, dentro de um contexto político, social. A censura foi banida do nosso meio. E tomara que não volte nunca mais. Mas essa é uma visão do macro, do todo, uma visão panorâmica. Nós podemos dizer que realmente a censura não existe. Agora, olhando mais de perto, olhando a realidade mais de pertinho, vamos dizer assim, a gente, ao se aproximar mais do nosso semelhante, do nosso contemporâneo, do nosso vizinho, do nosso colega, será que nós podemos ver dessa mesma maneira que não há censura? Será mesmo? Sendo bem realista, sendo bem verdadeiro, sincero, dá para eu dizer que não existe mais censura? Eu acho que não. E por quê? Porque a gente não pode dizer que a censura foi totalmente abolida num sentido, no macro sim, mas não no sentido micro, ali nas pequenas coisas, na proximidade das relações. Porque é muito simples. Você com um pouco de bom senso, sendo bem observador, ou um pouco mais observador talvez, você vai notar que a censura ela está aí, ela está presente no nosso dia a dia. Você já pode ter sido um censurador,
Ou você pode ser um censurador hoje, talvez não perceba, ou talvez até perceba, mas de forma muito conveniente você prefere fazer vista grossa, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso estar falando de alguém assim. E esse alguém pode ser você, ou pode não ser você, ou pode ser alguém que você conheça de perto ou conheça de longe. Porque nós vivemos tempos de polarização, em que aquele que não pensa exatamente como você pensa é seu inimigo. Sim, essa tem sido a tônica atualmente. Ainda mais agora com a democratização, ela traz algumas consequências boas e ruins também. A democratização, com a queda da censura, a democratização atingiu também a comunicação, a manifestação. Hoje, para eu expressar minha opinião, eu não preciso escrever uma carta para a redação de um jornal, para daqui a algumas semanas ser lida ou não, para alguém publicar ou não, para eu dar voz ao meu pensamento. Eu não preciso de muita coisa, simplesmente uma câmera e uma conexão de internet já é o suficiente. E com essa democratização das opiniões, da informação, da manifestação, nós também nos manifestamos como censuradores. Que à medida que nós temos espaço para nos manifestarmos, nós acabamos adquirindo força e nos mostramos os próprios censores ou censuradores. É muito comum hoje em dia você ver alguém se tornar inimigo de outra pessoa porque aquela pessoa manifesta uma opinião contrária. É interessante, vamos pensar aqui, isso é muito recorrente, nós vemos isso no dia a dia, principalmente nas tais redes sociais. Gente, rede social é para sociabilizar, é para nós vivermos e convivermos em sociedade como sociedade. Mas tem sido o inverso, as pessoas estão polarizando o discurso, o debate, cada uma é dona da sua própria razão, e para a pessoa se mostrar como aquela que tem razão, como aquela que é a mais ponderada, é a mais equilibrada, o caminho que ela segue é censurando o próximo. Veja como é interessante, como é curioso, um comportamento que eu observo com muita frequência. E se você ainda não observou, passe a observar. Aquelas pessoas, isso é muito comum, aquelas pessoas que manifestam uma posição de apoio às minhas ideias, eu vou aplaudir, eu abraço, eu dou beijo, tudo virtual, tá? No campo virtual. Estamos muito virtuais hoje em dia, até nisso estamos muito virtuais, até nos afetos. Então a pessoa ela apoia a minha ideia, a minha manifestação, e eu vou lá e vou até endeusar aquela pessoa se for o caso. Mas ai de quem se posicionar de forma contrária ao que eu disse, ao que eu declarei. Eu também declaro guerra àquela pessoa. E eu censuro a pessoa, simplesmente isso. É porque, gente, nós estamos hoje em dia... Não estamos hoje em dia, na verdade. Isso é uma coisa... Quem vai investigar, estudar um pouco da história da humanidade, vai ver que o ser humano é ser humano desde sempre. Não é? As nossas manifestações são muito próprias e características da nossa própria raça, a raça humana. Só que elas ficam mais visíveis e ficam mais nuas, vamos dizer assim, ficam desnudas na atual era da informação. Coisas que antigamente você tomava conhecimento em algumas semanas, meses ou até anos, hoje em dia você fica sabendo num clique, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Então é assim que acontece. É porque nós somos muito agarrados, muito afeiçoados à nossa ideologia. A gente não tem sido capaz, não estou querendo generalizar, dizer que todos somos assim, mas infelizmente grande parcela, nós ficamos muito voltados para a ideologia, para as ideias e muito menos para as pessoas. Nós amamos nossas ideias, ideais, ideologias, opiniões, posicionamentos, nossas bandeiras. Tudo isso é muito defendido, muito benquisto por todos nós.
Mas as pessoas acabam ficando em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, quem sabe, eu não sei. Então nós censuramos. E a censura do nosso dia a dia, aquela censura que eu falei no início do vídeo, foi vencida, foi banida. Aquela censura na visão macro, na visão micro, ela está aí, está presente, está aqui comigo, está aí com você. Cuidado com ela. Abra-se. Seja democrático, democrática. Esteja aberto, aberta para o debate saudável, para o diálogo humanizado. Não caia nessa de você simplesmente evitar um confronto saudável, sadio, de você confrontar ideias. Não é medir forças. Não. Não é ir para um embate, para uma arena, para você duelar, para ver quem é mais forte, quem pode mais. Troca de ideias. Ah, e se você não sabe, para quem não sabe ainda, essa democracia que hoje você vive, essa liberdade que hoje você tem, ela foi construída, foi moldada e ficou madura com esse confronto de ideias, esse debate, essa troca de opiniões. Porque se a censura tivesse tolhido isso de nós, ou continuasse tolhindo isso de nós não estaríamos hoje aqui, eu não estaria aqui nessa tela falando com você ou com vocês, ou quantas pessoas que estejam do outro lado, ou você da mesma forma também não. E a gente precisa ter essa visão adulta, amadurecida, de que a censura não leva a nada. Se por um lado, repito, a censura macro foi banida, a micro existe. Essa censura micro, essa é microscópica, diante do todo, é essa censura do dia a dia, de mim para você, de você para mim, de mim para o meu semelhante, vizinho, colega de faculdade, parente, familiar, essa mesma se aplica a você também. Precisamos passar por isso. Ninguém é dono da verdade, falamos verdades em alguns momentos, falamos coisas muito úteis, válidas e assertivas em alguns outros momentos, sim, mas em outros momentos não, nem você e nem eu. Então para de censurar. A censura, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Abrace, sim, aquele que te apoia, mas também aprenda a abraçar e caminhar ao lado também daquele que inclusive não te apoia, daquele que te confronta, porque ele faz com que você cresça, ele te obriga, ele te obriga a reconsiderar, a pensar, refletir, a aprofundar a sua reflexão, inclusive. Não basta refletir, tem que refletir, aprofundar a reflexão e mais, trazer isso para o campo prático, aplicar isso no dia a dia. Mas olha, enquanto você estivermos com essa postura de censura, não chegaremos a lugar algum. Se eu sou capaz de abraçar, de beijar quem apoia minhas ideias, eu tenho que ser honesto, íntegro, ético o suficiente para também abraçar aquele que se levanta contra as minhas ideias. E eu preciso entender que quem é contra as minhas ideias não necessariamente é contra mim. Eu preciso entender que quem diverge de mim não é necessariamente meu inimigo. Por isso, censura não. Jamais, de forma alguma. Pensa nisso. Bem, eu sou Rogério Lázaro e este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.